Ângelo, Tá aí ele, grande Marco. boa noite a todos. Boa noite. Como é que vai, rapaz? Família tá bem? Esposa, filhotas, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, né? Dentro do possível nessa pandemia, tá tudo correndo bem. É um Graças prazer a Deus. enorme estar aqui Obrigado, Marco. contigo, né? E merece todas as referências, né? Hoje em dia é tão difícil você fazer a sua profissão e hoje em dia juntar a profissão com a pesquisa, que é uma coisa que você faz tão bem, né? Merece todos os créditos e todas as parabenizações, cara. Parabéns. É um prazer estar aqui com Obrigado. vocês. Obrigado, Marco. Bom, Dr. Marco Bernardo Cury é cirurgião especializado em quadril do INTO, do nosso grupo de quadril do INTO. Ele é doutor pela UFRJ e preceptor do mestrado do INTO e da residência em ortopedia da Rede D'Or. Marco, mais uma vez, obrigado. Vamos ao tema, porque eu já tenho recebido ao longo da semana, inclusive, depois que eu anunciei o teu nome e o tema, eu já recebi algumas perguntas, inclusive, ao longo da semana. O pessoal estava bem ansioso, rapaz. Muito legal. Legal. Vamos lá. Primeira pergunta para você, meu caro. Quais critérios que você considera para indicação de uma prótese de quadril, independente de qual seja a indicação de uma prótese? Legal, legal. Essa é uma pergunta importante que norteia o papo todo, né? Bom, a artroplastia de quadril é a troca da articulação nativa, né, para uma articulação artificial. Já é um procedimento, como você disse, que vem sendo feito há muito tempo e foi popularizado pelo Chanley, né, em 1961, tá? Mas lá em 1931, um alemão já tinha tentado fazer uma prótese, né, fixada com metilmetacrilato, com resultados não muito bons, né? Então, o material, a evolução desse material fez com que as indicações das artroplastias de quadril ficassem mais abrangentes, né? Então, a indicação principal é dor, né? É dor no quadril, num quadril com uma degeneração, com artrose, tá? É claro que a gente tem as fraturas do colo do fêmur, que é um assunto um pouco diferente, que também tem a indicação da artroplastia de quadril num critério de urgência. Mas a principal indicação da artroplastia de quadril é dor, né? A limitação do arco de movimento vem junto com essa dor, né? Então, não raro, a gente tem um paciente que tem uma limitação tão grande do arco de movimento que a vida cotidiana dele fica muito prejudicada, tá? Mas a limitação do arco de movimento não foi, não se tornou uma das indicações a partir do momento que os implantes se tornaram muito bons. Hoje em dia a gente tem implantes que duram muito tempo, né? Uma coisa que não era uma verdade há uma década ou 2 décadas atrás, né? Onde a gente só indicava uma artroplastia de quadril quando o paciente tinha uma dor severa, né, que não conseguia melhorar com medicações. Como você falou, historicamente, a amputação já foi até indicado, né, para casos de artrose de uma articulação do quadril, né? Obviamente, isso é histórico, né? Hoje em dia, a gente tem como principal indicação a dor, seguida da limitação do arco de movimento, né? Isso vem sendo cada vez mais ampliado na faixa etária dos pacientes, né? Antigamente era uma faixa etária bem mais nova, bem mais velha, né? Uma faixa etária, pacientes mais idosos, né? Sim. Você não imaginava fazer uma artroplastia de quadril num paciente jovem, né? Uma coisa que hoje já é uma realidade por causa, né, da melhoria da tecnologia dos implantes, né, que hoje em dia são muito bons, né? Perfeito. Você falou sobre a, a duração da prótese, né? Quanto tempo, mais ou menos, uma prótese? O paciente te pergunta isso o tempo inteiro, pergunta para Essa é a mim também o primeira tempo todo. pergunta, é isso aí. Pois é, a gente É fala do isso tempo de aí. sobrevivência da prótese, né? Vamos É lá, isso quanto aí. tempo,
como é que você instrui normalmente o paciente em relação a isso? Então, vamos lá. As próteses, elas são testadas em laboratório, né? E aí uma máquina tenta imitar o ciclo, né, de movimentos do ser humano. E na máquina, as próteses, né, pelo desgaste, elas duram até 30 anos, em média 30 anos, pode durar até mais do que isso, numa máquina, tá certo? Nenhuma máquina é tão agressiva quanto o corpo humano. Então, existem inúmeros estudos relacionados à durabilidade da prótese, e aí a gente tem que levar em consideração que existem inúmeros tipos de prótese, com diferentes ritmos de desgaste, tá? A gente pode entrar nesse papo um pouco mais à frente, né? Todo mundo pergunta se minha prótese é de cerâmica, se minha prótese é de titânio, né? Porque algumas próteses elas têm uma durabilidade maior do que outras próteses. Mas o que a gente tem, e aí as informações que a gente passa para o paciente são informações que a gente vai no livro, né? A gente vai nos artigos que a gente tem hoje em dia para conseguir dar uma informação mais fidedigna possível. Você não tem como comprovar que aquela prótese daquele paciente vai durar 15 ou 20 anos, mas você tem como dizer que aquele tipo de prótese pode durar tanto tempo. Então, a gente tem um estudo feito na Inglaterra, que pegou uma população bem grande, eles chegaram à conclusão que não é otimismo, né? Você considerar que 58% das próteses colocadas hoje em dia podem durar 25 anos, tá? É muito tempo, tá certo? Esse é um artigo que saiu há pouco tempo. Então, 58% pode durar 25 anos. E a gente está levando em consideração que eles pegaram uma população, avaliaram essa população que colocou prótese há 25 anos atrás, né, com uma tecnologia não tão boa quanto a de hoje em dia, né, e fez essa conta. Então, o que eu costumo dizer ao paciente é que a prótese dura em média 20 anos. Pode durar um pouco mais, pode durar um pouco menos. E isso a gente tem que levar em consideração que tem paciente hoje que joga futebol com bola, com a prótese de quadril, né? Tem paciente que luta jiu-jitsu, né? Outro dia o paciente me mandou um vídeo dele andando de kitesurf depois de uma cirurgia de artroplastia de quadril, né? Então você não tem como dizer aí paciente quanto tempo a prótese desse paciente especificamente vai durar, né? Quanto tempo que é paciente? Não, eu jogo futebol uma vez por semana, marca só uma vez por semana. Você não tem como dizer. É óbvio que o paciente que faz uma atividade física sem impacto, tá? Eu digo óbvio, mas não tem estudo comprovando isso. Mas o impacto, ele danifica uma articulação natural, ele vai danificar uma articulação artificial tanto quanto. Então eu costumo dizer que em média, 20 anos, uma prótese de quadril deve durar. E isso tem uma variação também com a faixa etária do paciente que está usando a prótese, né? Perfeito. São muitas incertezas, né, Marco? É incrível. Exatamente. Cada artigo que sai, a gente que responde uma pergunta, aparece em outras 3, né? É incrível. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente não sabe, né? É impressionante. É impressionante. Ó, tem paciente teu, inclusive, falando aqui, quando você falou do kitesurf, ele colocou aqui, sou eu, aqui, tá ele também aqui. Os colegas todos aqui, os nossos pacientes, legal, falei no início. Eles são o nosso motivo, né? A gente estuda, a gente vai fundo nas informações exatamente para prestar uma melhor assistência. Legal que eles estarem participando aqui também. Já legal. Identifiquei paciente meu aqui também, muito legal. Estou vendo aqui alguns. Bacana. Marco, uma questão importante que a gente habitualmente vê, o paciente fala, é a questão da expectativa da cirurgia e do resultado. Tá? E existem, inclusive, muitos estudos a respeito disso, comparando, por exemplo, a expectativa do paciente com a cirurgia e a expectativa do cirurgião, que muitas vezes essas expectativas divergem para os resultados. Como é que você faz para alinhar a expectativa, a sua expectativa com os resultados e a expectativa do paciente? Como é que é essa conversa no consultório? Isso é cada vez mais complicado, né?
eu me lembro quando quando comecei a operar, né, quadril, a expectativa do paciente era ficar sem dor. Ficar sem dor, conseguir trabalhar, conseguir ter uma vida legal, né? Conseguir sentar, conseguir amarrar o sapato, né? Conseguir botar a meia. Marca, eu não consigo botar a meia, porque eu não chego lá, eu sinto dor, né? A expectativa do paciente era ficar sem dor, sem ter que tomar remédio para dor, né? Hoje em dia a expectativa do paciente é outra, né? O paciente quer fazer atividade física, né? O paciente quer voltar a correr, o paciente quer voltar a jogar tênis, né? O paciente quer voltar a jogar futebol, o paciente quer voltar a fazer o que ele fazia antes, porque ele viu alguém fazendo, com uma prótese de quadril, né? E isso é verdade, você vê, né? O paciente, às vezes, é difícil, né, do paciente entender que cada artrose é um tipo de artrose, né? Cada degeneração articular tem um grau de comprometimento da musculatura, né? Existem várias patologias que causam a artrose do quadril, né? E é difícil o paciente entender que nem sempre o fulano que colocou uma prótese de quadril e ficou X, é por isso que ele vai ficar também. Então, o paciente botou uma prótese de quadril porque tinha uma artrose idiopática, mas eu fiz uma fratura, fiz uma fixação e não deu muito certo, tive que botar uma prótese, será que eu vou ficar igual a ele, eu vou conseguir fazer o que ele faz, né? Então, a expectativa do paciente é um ponto muito importante para você endereçar durante a consulta, né? Para começar, a gente não consegue fazer um quadril igual a Papai do Céu deu para a gente, né? O quadril é feito de quadril natural, de cartilagem, é uma engrenagem extremamente detalhista, né? E até hoje a gente não consegue fazer cartilagem, né? A gente consegue fazer osso lá no laboratório, né? A gente consegue fazer, cartilagem não se consegue fazer. Então, é muito difícil você falar para o paciente que ele vai ficar igual, tá? O que a gente consegue, tenta botar o paciente com o pé no chão, é que a cirurgia devolve a qualidade de vida do paciente, desde que ele não almeje fazer muitas peripécias, né? Então, vamos lá, jogar futebol, né? O pessoal pergunta, jogar futebol, né? Jogar futebol, futebol é um esporte que machuca quem não tem prótese de quadril, né? O pessoal se machuca muito jogando futebol, né? Então, se você pegar um paciente que tem uma prótese de quadril, você fala assim, o seu quadril é um quadril, ele está vulnerável numa atividade dessa, né? Então, essa atividade não é uma atividade legal, assim como esquiar também não é uma atividade legal, né? Mas se você me procura para tirar a sua dor, te dar uma qualidade de vida boa, que você possa voltar a pedalar, voltar a fazer atividade física, alguns esportes, né, a gente acaba permitindo, né, e acho que o papel do médico não é permitir, né? Eu converso muito com pacientes, que tem alguns pacientes que têm atividade física como não só o meio de manter um peso corporal e uma vida saudável, como também o meio social, né? Os amigos deles são os amigos do pedal, né? O pessoal da bicicleta. Meus amigos são os amigos do tênis, né? Aquela galera do tênis é a galera com quem eu vou lá, né? Me relacionar, né? Então, nesse tipo de botando na balança essas atividades, você concorda com o paciente que realmente a prótese de quadril para ele é para ele voltar a jogar um tênis. Vamos lá, então vamos jogar dupla, não vamos jogar simples, né? Então, a expectativa do paciente com essa cirurgia é muito importante de você conversar isso, né? Até porque a cirurgia tem complicações, né? Todo procedimento cirúrgico tem complicações, né? Não é um mar de rosas, as complicações são raras. Se você botar na balança aqui 1%, né, a 2%, é raro uma complicação que ocorre a 1% a 2%, né, mas ela ocorre, né, e você tem que operar o paciente exatamente sabendo o que ele quer com aquela cirurgia, né? É muito difícil dizer para ele assim, você vai voltar a ter um quadril totalmente normal, né? Isso acontece,
Mas não é isso que o paciente tem que estar esperando, né? O paciente tem que estar com a expectativa bem razoável, com o pé no chão, né? Porque grandes expectativas causam, em última análise, alguma decepção quando não são atingidas, né? Então é mais ou menos por aí. Perfeito, legal. Você tocou em pontos, nossa, importantes, Marcos. A mesma, a gente sabe que a mesma condição, ela pode gerar diferentes incapacidades. Exatamente a mesma doença, em um indivíduo gera uma determinada incapacidade e outro indivíduo gera outra. Cada corpo se comporta de uma maneira, inclusive depois do procedimento cirúrgico, né? E você colocou também que o nosso papel é informar. Saiu no início desse ano, na Nature, um editorial muito bacana, exatamente sobre isso, tá? Que o nosso papel não é convencer, o nosso papel é informar. E é o que a gente faz, é o que se deve fazer, treinar, inclusive, cada vez melhor. Eu não sei até que ponto os profissionais são treinados na faculdade, lá na graduação, sobre essa conversa ativa, né, sobre essas explicações. Né? Às vezes isso acaba sendo na prática mesmo, acaba sendo no dia a dia, mas eu diria que é uma habilidade muito importante, muito importante. Legal que Concordo. você se É isso preocupa aí. com isso. É isso aí. Legal. É isso aí. O paciente não espera que as coisas deem errado, né? E isso é importante o paciente saber, né? Normalmente o paciente vem com aquele exemplo que deu super certo. É o que acontece com a maioria, diga-se de passagem, né? Então 1% a 2% de complicação é muito pouco, né? Então a maioria fica ótimo, né? Mas eu já tive paciente que veio me procurar dizendo: Marco, olha só, eu não consigo sentar na prancha de surf. Que a posição de sentar na prancha de surf, né? Ele tinha uma prancha um pouco maior, que era uma prancha daquelas grandes, né? Então, larga, então ele tinha que sentar com a perna um pouco aberta. Ele tinha artrose e ele sentia dor no quadril quando ele sentava na prancha de surf. E isso atrapalhava muito a vida dele, né? Porque ele queria sentar na prancha de surf para pegar onda. No resto do cotidiano dele, ele não tinha dor. Ele surfava e pedalava. Para pedalar ele não tinha dor nenhuma, para trabalhar ele não tinha dor nenhuma, ele tinha dor para sentar na prancha. Esse era um paciente, conversei com ele e falei assim: olha só, eu vou botar uma prótese em você e eu não te garanto que você vai voltar a pegar onda. Eu não consigo te garantir que essa dorzinha que você sente para sentar numa prancha de surf vai acabar. O objetivo de um procedimento cirúrgico do porte de uma artroplastia de quadril, que é um procedimento de grande porte, não é especificamente tirar esta dor que você está sentindo, né? E aí o paciente caiu na real, né? Como você explica, né? O risco é esse: de cada 100 pessoas, uma tem uma complicação. E a complicação é essa e aquela, né? Então esse paciente ele acaba ficando triste, porque ele queria ele queria um milagre, né? Ninguém Ele quer ser o queria, 1%. ninguém Ninguém quer quer ser o ser. 1%. E vai ter É, 1% em algum lugar, algum momento vai ter 1%, né? verdade. Ó, estão tendo elogios aí, Marco. A Marco é excelente, mesmo nas complicações. Relação médico-paciente do Marco é excelente. Então, legal, legal. Eu Muito tenho que bom. pegar, Eu já anotar aí que eu sabia. prometi, eu prometi uma garrafa de vinho para os elogios, entendeu? Depois tem que pegar essa lista aí. Muito bom, muito bom. Marco, triângulo abdutor. Em todos os procedimentos, em todos os tipos de artroplastia, até saiu uma pergunta aqui sobre qual tipo de prótese mais favorece o processo de reabilitação. É um negócio bem amplo. Mas Mas legal. vamos lá, triângulo abdutor. Vamos pro Todo triângulo, vamos pro tipo, vamos triângulo. lá. É, quando começou a prótese de quadril, eu vou fazer aqui um histórico, né? E aí, é, bem no começo, quando a prótese de quadril começou a chegar no Rio de Janeiro, essa é a história que eu ouço dos colegas, tá? Os cabelos estão brancos aqui, mas eu sou um cara Eu ia tolo, falar né? isso. Então, eu escuto que o pessoal operava o paciente, eram umas cirurgias que demoravam 6 horas, né? E essas histórias eu escuto muito do meu amigo Emílio Freitas, amigo e professor, né? A cirurgia demorava 6 horas, né? O paciente ia para a cama e ficava lá com um gesso, com um cabo de vassoura, mantendo as pernas abertas, né? E, bom, isso passou.
veio o tempo do triângulo abdutor, para evitar a luxação. Então, uma das complicações da prótese de quadril é a luxação. Tá? A luxação acontece quando você tem as 3 pecinhas, você tem 4 pecinhas normalmente numa prótese, né? E essa prótese sai do lugar, né? A cabeça sai do lugar. Eu trouxe aqui uma, não sei se o pessoal vai entender muito, mas o pessoal com certeza, o pessoal que já viu. Então, isso aqui é uma prótese de quadril, isso aqui é a parte do acetábulo, né? É um insert de cerâmica do acetábulo, né? E a cabeça, né? Ela se articula aqui dentro e, dependendo do passe de balé que o paciente faça, ela sai do lugar. Isso chama a luxação, né? Então, para evitar a luxação, no acesso posterolateral, a gente tem 3 acessos principais para a artroplastia de quadril, né? O anterior, o anterolateral e o posterolateral, né? O posterolateral, para você evitar a luxação, o paciente não deve fazer uma flexão com adução e rotação interna, né? Então, os fisioterapeutas todos já conhecem esses movimentos de cabo a rabo, né? Então, a gente tem que explicar isso para o paciente. O paciente não pode fazer a flexão com rotação interna e adução. E para evitar esse movimento, o paciente dorme com um travesseiro entre as pernas. Antigamente, a cabeça do fêmur, né, a cabeça que a gente colocava, era uma cabeça pequena, 22 milímetros. Depois ela subiu para 28 milímetros. E agora já está entre 32 e 36 e, em alguns casos, 40. Então, quanto maior a cabeça, menor é a chance de luxar. Maior é a estabilidade. E o triângulo abdutor, ele vem para manter a perna aberta. Desta forma, você descansa o glúteo médio, descansa a sutura que você fez, e a prótese não luxa no acesso posterolateral. Só que com as cabeças maiores, com os implantes melhores, a estabilidade é muito grande. Então, hoje em dia, eu tento manter o triângulo abdutor nas primeiras 2 semanas, né? Alguns pacientes, normalmente os pacientes com uma estatura mais baixa, eles se incomodam muito, a gente muda para um travesseiro, né? E o travesseiro entre as pernas resolve o problema do triângulo abdutor. Então, o triângulo abdutor, ele é ótimo para dar estabilidade e ele é ótimo para deixar o glúteo médio descansar, tá? O glúteo médio é a prótese mais importante, é o músculo mais importante de um paciente que tem uma prótese. Todos são, né? Mas o paciente que não tem um glúteo médio não tem uma prótese de quadril funcionante, né? Então eu uso o triângulo abdutor em todo o acesso posterolateral. Aliás, eu uso em todos, né? Porque relaxa a musculatura do paciente. Mantenho por 2 semanas e tento empurrar, pedir para o paciente ficar com o travesseiro por umas 2 semanas. Se o paciente gosta do travesseiro, eu peço para ficar até mais tempo, até porque dormir com o travesseiro entre as pernas é uma posição boa para o quadril, mesmo para quem não tem prótese de quadril, né? Perfeito. Perfeito. Se eu te der aqui, eu vou te falar algumas dúvidas frequentes aqui do paciente. Então, você me diz se pode ou não pode. Tá? Você provavelmente escuta muito isso no teu consultório. E se tiver claro, uma particularidade muitíssimo ali específica, não precisa se preocupar, mas se quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Flexão de quadril a mais do que 90 graus, maior que 90, e aí? Eu peço ao paciente não fazer flexão acima de 90 graus nas primeiras 2 semanas. Porque eu fechei a cápsula e eu quero que a cápsula descanse ali e cicatrize. Depois, eu deixo o paciente fazer a flexão, deixo o paciente chegar, botar a mão no chão, desde que o joelho fique aberto. Então, o paciente vai com a mão entre os joelhos, né, vai ganhando essa flexão para encostar com a mão no chão, encostar com a mão no pé, colocar uma meia, amarrar o sapato. Nas primeiras 2 semanas, eu limito a flexão do quadril até 90 graus. Depois, eu permito a flexão, mas peço para o paciente manter os joelhos afastados, membros abduzidos, né? E a partir daí ele pode fazer a flexão acima de 90 graus, sem problema nenhum, desde que os joelhos estejam afastados no acesso posterolateral, né? No acesso anterior também, Marcos, você tem essa mesma preocupação? Não, no acesso anterior eu peço para o paciente evitar deitar de barriga para baixo com rotação externa do membro, né? Porque aí o acesso anterior, a luxação é anterior, né? E aí eu limito muito pouco a
flexão. Né? Fica sendo de acordo com o conforto do paciente. Né? Perfeito. Essa é uma orientação importante porque muita gente gosta de dormir de barriga para baixo exatamente nessa posição que você sinalizou. Então Exatamente. é importante que o paciente seja orientado, muito importante. Cruzar as pernas. Cruzar as pernas eu seguro um pouco, aí depende. Vamos lá, cruzar as pernas com paciente em decúbito dorsal, com membro estendido, eu não vejo problema nenhum. Inclusive o triângulo abdutor também é dispensável com paciente de barriga para cima. Né? É mais que paciente de lado não cruzar a perna. Então, cruzar as pernas, se o paciente estiver em decúbito dorsal, com membro estendido, não tem problema. Agora, cruzar as pernas com a coxa femoral fletida, eu peço para evitar, e normalmente eu peço para evitar durante pelo menos 6 semanas. Tá? E aí existem duas formas de cruzar a perna. Existe aquela forma que a mulher cruza a perna, né, que tem muita adução, né, e tem aquela forma que normalmente o homem e a mulher cruzam a perna, que é fazendo 4. Né, que você mantém o joelho afastado. Né. Então, manter essa forma que é o 4, onde você efetivamente vê um triângulo entre as coxas, né, eu permito que faça, né, desde que seja confortável, né, a partir da 4ª semana mesmo. Né. Mas cruzar a perna juntinha só depois da 6ª semana. Perfeito. Você tem alguma preocupação, por exemplo, no pós-operatório, alguma orientação que você daria para o fisioterapeuta ou para o próprio paciente em relação a girar o corpo utilizando o membro operado como pivô? E, por exemplo, muitas atividades que a gente trabalha, função sensório-motora, enfim, muitas atividades fisioterapêuticas pós-operatórias podem se utilizar desse tipo de posição. Tá? Então, você tem esse tipo de preocupação, Marco, de pivô Muito, em cima do membro? muito, Tem? muito, muito, muito. Muito, até porque quando ele faz o pivô em cima daquela perna, ele está com a outra perna normalmente quase sem apoio, né? Então, a força que você faz no glúteo médio para manter aquele membro ali, né, e fazer o pivô, a rotação, né, é um estresse que você faz ali, principalmente no componente femoral. Né? Então, vamos lá, né? Você tem vários tipos de fixação. Você tem a fixação da prótese com metilmetacrilato, que a gente chama vulgarmente de cimento ortopédico. Né? Você tem a fixação sem cimento, que é a fixação por encaixe, e você vai ter osso crescendo ali na prótese e fixação da prótese. Né? Então, nessa fixação sem cimento, né, dependendo do design da prótese, essa rotação que você faz na prótese, o estresse que você faz dentro do canal femoral é muito grande. Se for um osso muito frágil, você pode até levar a fratura. Né? A gente vê fratura no idoso com osteoporose, sem ter prótese, sem nada. A gente vê fratura diafisária no idoso que faz esse tipo de rotação. Então, com a prótese ainda mais. Então, nesse primeiro momento de pós-operatório, essa é uma preocupação muito grande. A gente pede o paciente fazer a curva aberta. Essa é a recomendação que a gente dá para o paciente. Né? O fisioterapeuta já tem isso na cabeça, né? Mas tentar manter os pés mais paralelos, não fazer a volta de uma vez só. Né? É a orientação que a gente dá para o paciente no treino de marcha ali inicial. Né? E aí, falando em treino de marcha, a gente entra na carga. Né? Eu acho que esse é um papo importante, né? Porque depois da cirurgia, a maioria dos pacientes, não a imensa maioria, deve usar um par de muletas. Não é obrigatório usar o par de muletas. Né? Eu tô com um caso totalmente fora da curva, né? Que é uma criança de 13 anos, né? Que eu coloquei uma prótese de quadril nela por artrite séptica. Mas a questão é que essa criança, ela me mandou um vídeo com menos de 2 semanas andando sem muleta. E mandou um vídeo, uma gracinha ela andando sem muleta e perguntando se pode. Então, botar peso na prótese, a prótese está estável, isso é um feedback que o cirurgião tem que dar para o paciente e para o fisioterapeuta. Essa prótese pode botar peso na perna conforme a aceitação.
Mas tem que entender que aquela musculatura que está ao redor da prótese, se você botar todo o peso na perna, aquela musculatura vai fazer mais força. Aquela musculatura está se recuperando de um procedimento cirúrgico, que é um trauma, né? É um trauma. Então, o peso que se põe na perna depois da cirurgia, normalmente é conforme a aceitação do paciente, usando um par de muletas ou uma muleta, de acordo com a evolução. E eu vou te dizer que essa é uma acaba sendo uma decisão muito do fisioterapeuta, e eu trabalho com ótimos fisioterapeutas e confio neles de olho fechado. Então ele falou assim, Marco, vou tirar uma muleta do paciente porque ele está muito bem, a musculatura está muito bem, o glúteo médio está muito forte, e às vezes nem pergunta para mim, porque eu já autorizo desde já. Então, o peso na perna, normalmente, é conforme a aceitação do paciente. Não está te incomodando, você vai botando peso na perna conforme a aceitação. Você está com equilíbrio, não está com dor, você vai tirar uma muleta e a segunda muleta subsequentemente. Eu não tenho a menor pressa de tirar a muleta do paciente. O objetivo da muleta é proteger aquela musculatura para ela cicatrizar sem dor e cicatrizar num ritmo normal, e para prevenir queda. Então, as quedas que ocorrem nas 4 primeiras semanas têm grande risco de danificar a prótese ou causar uma luxação. Então, o uso da muleta nesse sentido é para tanto prevenir queda, como para deixar aquela musculatura descansar. Nem tanto pela prótese em si. É claro que tem casos e casos. Se o cirurgião falar, não põe peso nessa perna, não põe carga, por enquanto, tá? Porque senão pode acontecer isso. Mas não existe, ou pelo menos, vamos lá, não vou dizer que não existe, na medicina tudo pode existir. Mas o paciente tem que se mexer. A mobilização deve ser precoce. O paciente que não mobiliza precocemente depois de uma artroplastia de quadril é um paciente que está suscetível a uma enormidade de complicações clínicas, né, e ortopédicas também. Então, é muito importante o paciente se mobilizar e para isso a fisioterapia é extremamente importante. Hoje em dia eu não consigo me ver sem o fisioterapeuta me ajudando num pós-operatório. No INTO, que é o hospital público, né, a gente dá um encartezinho para o paciente fazer aquela fisioterapia por conta própria. Né, é o que a gente consegue. Né, os pacientes moram longe, né, nem todos têm condição de ir até o INTO. Mas hoje em dia eu trabalho tem uma equipe, né, que trabalha comigo há muito tempo, não trabalha para mim, mas são vários, né, fisioterapeutas, né, muito bons, que acompanham o paciente nesse primeiro momento em casa, até o paciente poder ir para uma clínica e fazer uma fisioterapia com mais instrumentos, né, com mais equipamentos e tudo mais. Né. Perfeito, perfeito. Você tem alguma... sim, o pessoal já botou algumas perguntas aqui. É difícil eu acompanhar, então, especialmente para que eu possa trazer a pergunta aqui para o Marco, coloquem as perguntas aqui no balãozinho com a interrogação. Por conta dos comentários eu não consigo acompanhar e depois não consigo pegar mais aqui. Vai Fica passando bem rápido, complicado. né? Passa rápido, fica lá para cima, eu não consigo. Coloquem, por favor, aqui no balãozinho que eu passo para o Marco, tá? Marcos, tem alguma preocupação com subir e descer escada? Alguma orientação especial ou tudo bem? Muitas vezes, por exemplo, o paciente mora numa comunidade, ele mora num local, às vezes que tem, não necessariamente uma comunidade, mas um local que tem muitos lances de escada que ele tem que subir. Você tem alguma preocupação com isso, não? Não. A preocupação com escada é cair. O paciente pergunta, Marco, posso subir escada? Pode, só não pode cair. Então a preocupação é do paciente não ter um corrimão para poder apoiar e subir a escada. Então tem uns macetes, né, que você força menos a musculatura da perna, né? Então, se você vai subir, né, o degrau, você usa a perna que você não operou e traz a outra perna. Então vai subindo degrau por degrau, né? Então você vai subir, você usa a perna que não operou e traz a perna que operou. Perna que não operou e traz a perna que operou. E para descer é o contrário, né? A perna que fica no degrau de cima é a perna que faz mais força. A perna que desce e vai ao degrau de baixo, ela faz menos força. E tendo um corrimão,
o estresse axial é menor também. Então, para descer, você desce com a perna que operou e traz a outra perna e vai degrau por degrau, né? É importante ter um corrimão, né? Então, é muito importante na visita pré-operatória você conversar com o paciente, e é uma conversa que eu tenho também com os pacientes, que com todos os pacientes, né? O ortopedista tem que orientar que se você vai envelhecer naquela casa, você tem que preparar aquela casa, né, para você envelhecer com segurança. Então, a escada tem que ter um corrimão, né? Entrar e sair do box, não pode ter um degrau para você entrar e sair do box, você está saindo uma superfície molhada e tem que ter algum lugar para apoiar. Então, degrau no banheiro, são coisas arriscadas. É a mesma coisa para quem tem uma prótese de quadril. A gente orienta, olha só, você vai ter uma prótese de quadril e vai ter essa prótese para o resto da vida. Se você vai envelhecer nessa casa para o resto da vida, o ideal é que a sua escada tenha um corrimão firme que você possa se pendurar nele, né? Você possa segurar nele sem medo, né? E o banheiro idem, né? Nada de se apoiar na porta do blindex, né? Que ela cai e causa riscos tremendos, né? O paciente com uma prótese de quadril não deve ter uma banheira no banheiro, né? A banheira, né? A banheira é o lugar arriscado demais, né? Então, essas recomendações no pré-operatório que são importantes. Você adequar a casa, né, para o paciente com uma artroplastia de quadril. É claro, tem muito paciente com artroplastia de quadril que tem um equilíbrio fenomenal e uma força fenomenal. Mas se você vai envelhecer naquela casa, em algum momento o seu equilíbrio vai falhar. E o equilíbrio falha sem você perceber que isso vai acontecer. Então, normalmente o pessoal não percebe que está perdendo um pouco do reflexo, não percebe que está perdendo um pouco do equilíbrio, e normalmente o sinal de que você está perdendo o reflexo e equilíbrio é quando você cai. E às vezes, né, já é tarde demais, né? Perfeito. Você tocou em questões importantes aqui, até da questão anterior. Eu em aulas, até com estagiários ou com os colegas mesmo, eu destaco sempre, faço como se fosse uma imersão mesmo na força chamada cisalhamento. Eu converso muito sobre o cisalhamento, né? A importância que ela tem no tratamento de um pós-operatório de artroplastias em geral, no caso aqui de artroplastia no quadril. Eu falo muito disso, você colocou lá a questão da interface, né? Falo da interface prótese-cimento, a interface cimento-osso, ou a interface prótese-osso quando não tem a cimentação, enfim. É um papo bacana também, importante se conhecer os efeitos dessas forças, o efeito de uma força de compressão, o efeito de uma força de distração, enfim. E esse segundo ponto que você colocou aí da queda e da posição, Marco, eu destaco muito com eles também. Assim, até que ponto vale a pena você usar, muitas vezes, o seu tempo com o paciente, que é um tempo, eu não vou dizer que é curto, mas é um tempo limitado. Estou dizendo assim, o médico tem um tempo lá que ele vai conversar com o paciente, o fisioterapeuta também tem um tempo lá para conversar. Ele não fica 5 horas com o paciente, né? No consultório vem outro, e assim vai. Eu sempre destaco a importância da gente valorizar o que está fazendo dentro daquele tempo, tá? Escolher as estratégias certas. Então, por exemplo, nessa escolha de estratégias certas, eu falo muito assim, eu questiono, eu cutuco assim, ó, até que ponto, cara, você está dando muita atenção ou dando um excesso de atenção com recomendações para o paciente em relação à posição do quadril dele, ao que ele pode e não pode fazer, até que ponto você está fazendo isso, vamos dizer, está dedicando mais tempo até excessivamente a isso e está esquecendo de falar sobre prevenção de queda. Então, eu tenho falado disso, porque você pega um livro, você vai ver muito sobre posição, que não pode fazer isso, e a prevenção de queda. Então, você tocou num assunto assim importantíssimo, que muitas vezes, oportunamente, quando eu não consigo ir diretamente na casa do paciente, Marco, eu faço uma coisa que dá muito certo. Eu faço uma teleconsulta e, normalmente, o acompanhante segura o telefone e passa pela casa. Legal. Isso dá muito certo, dá muito certo. Então eu vou fazendo pequenas instruções, aquelas factíveis a curto prazo, aquelas que eu sei que vão demorar um pouquinho mais, eu oriento até para ele anotar, vejo o que é factível também, né? Que
Mais fácil é falar assim, ó, faz uma obra. Não é assim. Né? A gente não tem que dá. ser pé no chão. O que Isso. dá para mudar? É o melhor que dá para fazer naquele momento. Mas é algo que dá muito certo. Né? O antiderrapante, né? O paciente tem que saber que as quedas acontecem à noite, no banheiro e principalmente quando o paciente toma remédio para dormir. Então são os três pontos, né, Perfeito. que estão na maioria das vezes presentes. O paciente tomou remédio para dormir, acordou para fazer xixi, foi no banheiro, escorregou e caiu, né? Então só esse, o banheiro é o lugar mais importante para se preocupar e botar antiderrapante, como citaram, botar apoio e tudo mais, né? Perfeito. Ó, uma pergunta aqui, mais uma pergunta. Tatiana, obrigado, Tati. Qual o tempo mínimo para permitir fazer atividade aquática? Depende da atividade aquática. Depende da atividade aquática, né? Eu tenho uma preocupação muito grande. Bom, vamos lá. Um mês. Com um mês da cirurgia, eu deixo o paciente, eu oriento o paciente desde que possível para entrar na água para fazer hidroterapia. Eu acho muito legal a hidroterapia. Eu gosto muito da hidroterapia, tem os pacientes que estão muito bem, não é imprescindível, mas se o paciente gosta, eu libero com um mês. Mas eu tenho muita preocupação com pessoas. O músculo pessoas é um músculo que já me deu muita dor de cabeça, né? Então, normalmente é essa a musculatura que eu peço para o fisioterapeuta ir um pouco mais devagar com ela, porque a tendinopatia do pessoas é difícil o tratamento pra caramba, né? Então, bater perna, né? Fazer o movimento, né? Crawl, né? De costas, eu peço seguro pelo menos uns 3 meses, até eu ficar tranquilo, né? E é claro, eu estou falando isso, mas o feedback do fisioterapeuta que está vendo o paciente ali, D'Angelo, é muito importante, né? O médico vê o paciente durante 1 hora na consulta ali, né? E depois é uma coisa mais rápida, né? O fisioterapeuta está ali com o paciente, ele vê o paciente fazendo movimento. Ele vê o paciente fazendo 10 repetições daquele movimento e vê como é que o paciente está na quinta repetição, na sexta repetição, né? Então, a palavra nesse ponto, a palavra final é do fisioterapeuta. Ele está vendo ali, né? E é legal porque a gente troca ideia e eu pergunto, o que que você acha? Né? O que que você está vendo aí? Né? E às vezes o paciente e o fisioterapeuta vê coisa na imensa maioria das vezes que a gente não consegue ver numa consulta. Né? A gente faz o paciente andar ali no consultório para ver como é que o paciente está andando, mas uma coisa é o paciente andar ali naquele ambiente do consultório, outra coisa é o fisioterapeuta ver o paciente entrando na clínica e andando 100 metros até chegar perto, né? Perfeito. Então, essa interação cirurgião e fisioterapeuta é imprescindível, né, para o paciente ser visto de uma forma bem completa. Até porque o fisioterapeuta, às vezes, ele vem com informações da parte psicológica do paciente que o cirurgião não consegue ver, né? E aí o Exato, a paciente... gente está mais tempo ali, o paciente acaba se É, abrindo. Né? É isso exatamente. mesmo. Legal. Exatamente. Isso tem uma importância muito grande na recuperação, né? Perfeito, perfeito. Ó, Tá? fiquei feliz de ouvir você falar de algo que pouquíssimas vezes eu ouvi alguém falar, pouquíssimas vezes eu li, Marco. E assim, eu já estudo essa parte de cirurgias, bom, tem mais de 15 anos. E leio muito, estudo muito, pesquiso, que foi a tendinopatia do psoas. É, Eu habitualmente limito que o paciente faça, por exemplo, elevação da perna reta. Eu vou com muito cuidado, porque eu já tive pacientes que ficaram com dor anterior no quadril, é mesmo. possivelmente uma tendinopatia de pessoas. Mas pouquíssimas pessoas falam disso. Eu tenho um cuidado especial. Porque você falou tudo, eu vou me repetir o que você falou. O tratamento é difícil. Porque também aqui numa live é muito fácil eu dizer para você assim, não, o tratamento é moleza. Não é moleza Não. não, a gente que está na ponta da lança lá
a gente que é clínico, a gente sabe que é dificílimo também tratar isso. E acaba, o paciente está num pós-operatório ali, ainda a curto prazo, imediato, acaba atrapalhando a evolução da recuperação dele da prótese de quadril. Então há de se tomar muito cuidado, né? Já bastam as potenciais complicações, vamos dizer, que estão fora do nosso alcance ali. A gente tem que tomar cuidado para não impor mais uma complicação para esse paciente. Isso aí, Né? primo no nocere, né? Primeiro, não ferir, né? Não É piorar isso, a situação, é isso. né? Exatamente. Então, Exatamente. esses dois músculos, o psoas e o glúteo médio, são dois músculos chaves na recuperação de uma artroplastia de quadril, né? E você, pensando nessa musculatura, já que houve o reparo por exemplo, do glúteo médio aí, vamos pensar num póstero lateral, no reparo que você faz da musculatura, rotadora lateral curta. Marco, o que você diria em termos de exercício com resistência progressiva? Quando é que você permitiria colocar alguma carga? Vou pensar no mais simples, uma posição de ostra, uma posição lateral, com ele solicitando o glúteo médio, por exemplo. O que você me permitiria em termos de tempo para eu colocar um elástico, por exemplo, entre as coxas dele e ele fazer esse exercício? Então vamos lá. Um paciente fazendo a posição de ostra, né? Que eu na minha cabeça, bom, o quadril fletido um pouco, né? O quadril com um pouco de flexão, o paciente de lado vai abrir. Então nesse Isso. ponto aí ele vai usar o glúteo médio e vai usar também os rotadores externos, porque ele está fazendo uma rotação externa, tá? Então o glúteo, eu permito exercício que você vai colocando mais peso. Obviamente, cada paciente, isso muda de paciente para paciente, tá? Mas vamos lá, eu sou um pouco precoce nesse ponto, dependendo do paciente, do conforto dele, tá? Então, a rotação externa, eu limito ela durante as primeiras 3 a 4 semanas, tá? Basicamente porque eu fecho o rotador externo, mantenho o piriforme quietinho lá no meio dele, mas os outros rotadores eu fecho ele ali. Agora, o glúteo médio, eu permito, desde que o paciente esteja fazendo com quadril em extensão, né? Que aí você está isolando o glúteo médio ali, né? Eu permito que o paciente faça isso entre 2 a 4 semanas, de acordo com a dor do paciente. Então, o paciente está levantando, fazendo isometria numa boa. Depois está fazendo sem dor nenhuma as repetições com a carga do membro. Nada te impede de começar a botar uma carga ali e ver como é que ele está. Tá certo? Então, o A músculo que dor pode ser um parâmetro bom, assim? A dor é o É, melhor parâmetro. ele pode estar com desconforto, mas não pode aumentar a dor no pós-exercício. Pode pensar assim? Exatamente. E ele não pode estar se entupindo de remédio. Né? Então, o paciente ele vai fazer o uso de um analgésico simples, e eu gosto muito da dipirona, né? Como pós-operatório, o paciente normalmente toma dipirona em casa, né? Para dor. E aí você vai diminuindo a dipirona lá para o terceiro, quinto dia, até o paciente não estar mais usando a dipirona. E aí, a partir daí, você vai botar o paciente para fazer exercício. Se o paciente, não, estou precisando tomar remédio para fazer esse exercício, então calma aí, a gente volta um pouco para trás, né? Porque cada paciente tem a sua musculatura, né? A artrose do quadril, ela gera um atrito muito grande no quadril. Então eu falo isso para os pacientes, então os pacientes já ouviram isso 1000 vezes. Se você tem artrose no quadril, é como se você estivesse empurrando um carro com freio de mão puxado, tá? Teoricamente você empurraria esse carro ladeira abaixo, sem fazer força, né? Um quadril normal não tem atrito. O quadril com artrose tem muito atrito, então você está fazendo muita força. Então você está fazendo, a musculatura faz muita força. Se você fizer uma ressonância de um quadril com artrose, você vai ver várias tendinopatias ao redor daquele quadril, porque aquela musculatura faz uma força sobrenatural para conseguir mexer com aquele quadril. Então, quando você efetivamente opera aquele paciente, você devolve o movimento para aquela articulação, mas você não devolve a força para o músculo. A fisioterapia é o que vai devolver a força para o músculo. Né? Então, a fisioterapia, ela faz o pós-operatório de artroplastia de quadril, mas ela faz o tratamento da tendinopatia também. Você não vai conseguir pegar uma artrose de quadril onde você não veja um hipersinal ali no tendão do glúteo médio e do glúteo mínimo. Ele está lesado, ele está machucado, ele está sofrido. Né? Então, a partir desse momento, dependendo do grau de lesão que ele tem, mais difícil vai ser de você botar carga ali. Né? E como é que você percebe isso? É a sintomatologia do paciente. Você não fica fazendo ressonância do paciente no pós-operatório de artroplastia do quadril perceber isso.
paciente está evoluindo, não está com dor, não está tomando remédio, está evoluindo bem, está fazendo exercício sem dor, então a gente pode colocar um pouco mais de carga nele. O raro nisso tudo aí é o pessoas. Pessoas eu vou bem devagar. Não está com dor, mas eu vou bem devagar nele. Né? Estou nessa linha. Muito bom. Ó, eu vou ter que te fazer a última pergunta, porque quando é boa assim, voa, camarada. Ó, faltam já 2 tá acabando, minutinhos né? pra gente aqui. Tá acabando, incrível, incrível. Ó, 2 dicas de ouro do Dr. Marco Bernardo aos fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos a artroplastias de quadril. O que você diria pra gente aí? Acho que a dica principal, né? E aí não é nem só para paciente, né, para o fisioterapeuta, é para o médico também, né? Escuta o paciente, né? Escuta o paciente. Às vezes a gente está tão ali compenetrado naquele protocolo, né, de atendimento, vou fazer assim, 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 assado, e aí o paciente vem com uma informação que passa desapercebida, né? Uma queixa que você falou, não vai passar, ou eu fiz isso outro dia e aconteceu, e aí você deixa passar aquela informação ali, o paciente deu uma informação de ouro que você devia guardar, então escuta o paciente, né? O paciente te fala, né, a rotina que você, a progressão que você tem que fazer, né? E a outra dica de ouro é tenha paciência com os ortopedistas. Essa foi muito boa. Tenha paciência com a gente, tá certo? Tem coisas que vocês sabem muito mais do que a gente, né? Então, quando vocês conversarem com a gente e a gente não entender alguma coisa, tenha paciência com a gente. Então, tenha paciência e escute o paciente. Se eu tiver que deixar a mensagem é essa. Maravilha, muito bom, muito bom. Pô, legal. Olha, para os colegas todos, esse vídeo vai ficar gravado, tem que lembrar, muitos já teve pergunta aqui sobre isso, então vai sim ficar gravado, salvo no Instagram. Teve uma das lives apenas, há 2 lives atrás, que não sei por que motivo eu não consegui gravar, mas não vai acontecer com a sua, vai ficar lá gravado. Lembrar para os colegas, toda terça e quinta, às 20 horas, tem live aqui. Já temos na próxima quinta-feira mais uma. Marco, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um grande amigo que o Into me trouxe. Você é um cara, como nós pudemos ver aqui, você é um cara de respeito. Você respeita as pessoas, respeita o paciente, respeita os profissionais. É um cara leve, um cara de boa energia, de boa índole. É bom estar contigo, é bom tomar um café contigo lá no Into, jogar a conversa fora. É um prazer. Eu tenho você como um grande amigo, viu? Muito obrigado por essas palavras. Muito obrigado. É todo meu. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Trabalhar com você é maravilhoso. Gente, obrigado por todos aí que assistiram, tá? Tamo aí. Sempre Valeu, precisar. obrigado. Abração, Tá, gente. saúde aí a todos. Abraço, tchau. Até a próxima.